Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Gleison Leandro e antes de iniciarmos a aula de hoje, por não saber a que horário do dia você está nos assistindo, eu gostaria de desejar a todos um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite. Já queria também pedir que vocês se inscrevessem aí no nosso canal, deixassem um like aí no vídeo de hoje, vai lá nos comentários e nos envie os conteúdos que você tem dificuldade, que você gostaria de ver aqui, exercícios que você gostaria também de saber como fazer a resolução de uma maneira mais rápida e mais fácil para melhorar o seu entendimento das questões de vestibulares de Química. Se inscreva também nas nossas páginas das redes sociais que vamos deixar aqui lá na nossa página, o perfil do Gleison Leandro do Instagram e também o perfil do professor Gleison Leandro no Twitter, tá? Envie esses vídeos aí para os amigos de vocês, os grupos de estudos que vocês têm e vamos juntos aumentar e crescer o nosso canal. Bom, para a aula de hoje, nós temos um conteúdo chamado polaridade, tá? Antes de falar de polaridade, é preciso que você dê uma passadinha lá nas nossas videoaulas de ligações iônicas, ligações covalentes e geometria molecular, tá? Que aí nós vamos junto, criando uma linha aí de conhecimento e aperfeiçoando o nosso aprendizado. A polaridade é muito importante porque ela nos ajuda a descrever melhor o compartilhamento dos elétrons, tá? Das ligações químicas. Então, temos dois aspectos aqui que é importantíssimo para compreender a polaridade. O primeiro, a eletronegatividade, porque a diferença da eletronegatividade entre os elementos ligantes e não ligantes ali vai ser muito importante, porque ele vai determinar qual polo está parcialmente positivo e qual polo está parcialmente negativo. E a geometria molecular. Por que, professor, a geometria molecular? Porque a partir do momento que nós temos mais do que 3 elementos ligados a um átomo central, nós vamos precisar iniciar uma análise de cada ligação química para determinar se esse composto é polar ou apolar, tá? Primeiro nós precisamos lembrar que as ligações covalentes, tá? Os elementos que se unem por ligações covalentes são os que nós vamos estudar, a polaridade. Ah, mas e os que fazem ligação iônica? As ligações iônicas já são ligação entre íons, né? Nós temos já um polo positivo e um polo negativo. Por isso que nós não vamos analisar isso. Agora aqui nós precisamos determinar de outra maneira. Então, existem ligações covalentes apolar e polar. Como que nós podemos ver essa diferença? Por exemplo, aqui o gás hidrogênio, o H2, uma única ligação simples. Né? A mesma coisa o Cl2, o gás cloro, uma única ligação simples. Então aqui nós sabemos que os elétrons eles estão bem compartilhados, né? Esse compartilhamento de elétrons está bem distribuído. Então não vai haver dois polos aqui, um polo positivo e um polo negativo. Então nós teremos as moléculas chamadas apolar, tá? Quando nós temos uma molécula que faz ligação polar, por exemplo aqui do ácido clorídrico, nós sabemos que o cloro é mais eletronegativo do que o hidrogênio, então a tendência dele receber mais elétrons é maior, né? Então ele tem uma tendência maior para receber esses elétrons. Então a nossa nuvem eletrônica vai estar um pouco distorcida para o lado do cloro, tá? Isso nos diz que temos uma densidade aqui, uma densidade maior, né? Uma densidade eletrônica maior no lado do cloro. Então aqui nós já podemos dizer que quanto maior for a densidade eletrônica, temos um polo chamado parcialmente negativo. Então o polo aqui está carregado parcialmente negativo. Enquanto aqui, onde a densidade eletrônica é menor, temos um polo positivo. Então, quanto maior a densidade eletrônica, mais negativo será o polo. E quanto menor a densidade eletrônica, mais positivo será o polo. Professor, então eu tenho que analisar somente essa densidade? Sim, mas o porquê que acontece essa distorção? Por conta da eletronegatividade do cloro, que é maior do que a do hidrogênio. Aí nós precisamos lembrar do que é a eletronegatividade, que é a capacidade de um determinado elemento receber elétrons.
E aqui eu tenho uma fila dos elementos mais eletronegativos. E eu coloquei ela de acordo com o aumento, desde o hidrogênio até o flúor. Então nós precisamos lembrar isso daqui. Professor, tem uma maneira de eu lembrar qual é a fila de eletronegatividade aqui, para mim não esquecer? Bom, tem um macetinho aí que eu uso muito nas minhas aulas, que é importante já deixar aqui para vocês também. A frase é a seguinte, ó. Fui ontem no clube brasileiro e só comi pão holandês, tá? Fui ontem no clube brasileiro e só comi pão holandês. Esse é o meu macete aí, que eu estudo sempre por ele, que é legal já compartilhar com vocês também, para vocês não esquecerem, beleza? Então eu vou apagar o quadro aqui rapidinho e já volto com mais exemplos de moléculas polares e apolares. Bom, galera, voltando aqui então com os nossos exemplos da aula de hoje, que é a aula sobre polaridade, né? Então, é preciso nós compreendermos o que lá que foi falado? A eletronegatividade, pois a diferença de eletronegatividade é o que vai nos mostrar se a densidade eletrônica está maior ou menor para um lado ou pelo outro da molécula. E a geometria molecular, porque quando tivermos mais do que 3 átomos ligantes ali no átomo central, nós vamos precisar analisar ligação por ligação, tá? Então aqui vamos falar primeiro das ligações das moléculas que são chamadas de apolares, né? Podemos dizer assim. Primeiro exemplo aqui, a molécula de CO2. Vamos analisar primeiramente a ligação separada aqui entre carbono e oxigênio. Se nós formos olhar a fila de eletronegatividade, sabemos que o oxigênio é bem mais eletronegativo do que o carbono. Então, o sentido desse vetor aqui será esse, tá? O sentido do vetor é de que os elétrons estão com a maior densidade voltado ao oxigênio, né? Estão direcionados mais para o oxigênio. Então, se nós formos analisar somente essa ligação entre carbono e oxigênio, nós teríamos uma ligação chamada polar, porque teríamos um polo negativo e um polo positivo. Mas aqui o carbono está ligado também a outro oxigênio. E existe diferença de eletronegatividade entre oxigênio e oxigênio? Não. Então a força que está sendo puxada esses elétrons é o mesmo. Aí nós dizemos que o momento dipolar, né, o momento vetorial aqui está sendo igual a zero, porque as forças são as mesmas, tá? A eletronegatividade desses elementos aqui ligado ao carbono é a mesma. Então nós temos um momento vetorial aqui, podemos dizer, dipolar, igual a zero. E quando esse momento é igual a zero, nós temos moléculas apolares, tá? Mas eu falei lá que quando nós aumentamos a quantidade de elementos ligados a um átomo central, nós temos que analisar ligação por ligação. Por quê? Olhando aqui, ó, o boro é menos eletronegativo do que o flúor. Então, os elétrons estariam direcionados mais ao flúor, certo? Mas é diferente a força que eles estão sendo puxados ali? Não, porque os 3 ligantes são flúor, então a eletronegatividade é a mesma. Então o momento vetorial também aqui seria considerado igual a zero, a molécula polar, apolar também, tá? A mesma coisa acontece aqui com o tetracloreto de carbono, onde nós temos o cloro, que é mais eletronegativo. Então esses elétrons estão sendo puxados aí com a mesma força, a mesma intensidade, ao ponto de que se anulem, né? E seria também igual a zero. Uma molécula também chamada de apolar, tá? Quando a molécula é tratada como polar, o que nós devemos observar? Ó, o hidrogênio é menos eletronegativo do que o oxigênio. Então, os vetores estariam direcionados ali ao átomo de oxigênio. A diferença é que nós temos aqui, nesse caso, pares de elétrons isolados. E o que isso causa? Causa uma força resultante em que nós teríamos, podemos dizer, um outro vetorzinho direcionado acima, né? Então, isso faz com que não exista uma anulação desse momento. Então, aqui nós dizemos que o momento dipolar aqui
ele está diferente de zero. E quando isso acontece, a molécula é chamada polar. Vocês já ouviram dizer que a molécula da água é polar? Por conta disso, ela tem pares de elétrons isolados, então a força resultante muda a direção desses vetores em que eles não se anulem, tá? Então temos um momento aqui diferente de zero, tá? A molécula da amônia, o gás amônia, acontece a mesma coisa. Porque o nitrogênio é mais eletronegativo do que o hidrogênio. Então os vetores estariam direcionados para ele. Porém, temos um par de elétrons isolado aqui, não compartilhado ainda, né? Então teremos também uma força resultante diferente. E isso deixa o momento aqui diferente de zero. A molécula também é polar, uma molécula polar. E aqui nós temos essa outra molécula onde nós temos 4 ligantes e o átomo de carbono centralizado. Mas Gleison, um ligante é o cloro. O que vai acontecer? Nós sabemos que o carbono é mais eletronegativo do que o hidrogênio. Então, os vetores aqui do hidrogênio direcionados ao carbono. Mas o cloro é bem mais eletronegativo do que o carbono. Então, o momento seria diferente de zero por conta disso. Nós teríamos 3 vetores direcionados ao carbono e um último aqui direcionado ao cloro. E nós teríamos um momento ainda diferente de zero, deixando a molécula também ser polar. Vocês já ouviram dizer aquela regrinha que polar dissolve polar, apolar só vai dissolver apolar, tá? Isso aí é quando nós relacionamos a polaridade com a solubilidade das substâncias, tá? Um exemplo aí é de você ver que o gás carbônico ele não vai dissolver em água, né? Nós conseguimos ver porque um é apolar, o outro é apolar. O óleo também não se mistura com água, porque um é apolar, o outro é polar. Um outro exemplo aí do nosso dia a dia é que os mecânicos, quando estão com as mãos sujas de óleo, eles não lavam a mão diretamente com água, eles passam primeiro querosene ou gasolina. Por quê? Esses compostos são preparados por substâncias de características apolares, que são características semelhantes do óleo ali ou da graxa. Beleza, galera? Bom, isso é o que nós tínhamos para a aula de hoje. Deixe seus comentários, compartilhe os vídeos. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e de deixar o like. Nos siga aí nas redes sociais e vamos continuar junto, melhorando o nosso aprendizado. Um abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.